Estamos aqui de volta para dar continuidade ao estudo da nossa revista de escola dominical, onde estamos falando do profeta Isaías, o profeta considerado o profeta messiânico, porque foi o profeta que mais, todos falaram de Jesus, sim, mas Isaías, ele sobressai, foi o profeta que mais falou. Muitos consideram o livro do profeta Isaías como o quinto evangelho, e outros o chamam como o príncipe dos profetas, profeta Isaías. Nós vamos estudar, semana passada falamos do pequeno Apocalipse de Isaías, e hoje, lição de número 5, estudo 5, nós vamos estudar Isaías 32 e 33, aonde falaremos do Senhor, que é juiz, legislador e rei. O Senhor é juiz, legislador e rei. Quanto ao texto que nós vamos ler, nós vamos tratar dele, mas entendamos aqui que Isaías 32 e 33, nesses dois capítulos, há 44 versos. E sugerimos que você até leia ou já tenha lido, não é? Você vai gastar 2 a 3 minutos lendo esses dois capítulos do profeta Isaías. E aqui a revista vai funcionar como um guia para estudo, para leitura complementar, mas, claro, não substitui de forma alguma a leitura da Bíblia. O objetivo dessa lição é compreender a soberania de Deus como juiz, legislador, rei no governo do seu povo. Então, vamos à leitura da nossa revista, lendo o texto áureo. O texto áureo se encontra em Isaías, capítulo 33, versículo de número 22, onde lemos: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Notou aí quantas maravilhas que o nosso Senhor é? Isaías 33, versículo de número 22, que lindo, não é? O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. 3 títulos dados ao Senhor aqui apenas nesse único verso. Amém? Vamos então à verdade prática desse verso. Nossa esperança está em Deus. Nossa esperança não está no governo, nos homens, nos presidentes, porque eles são falhos. Nossa esperança está em Deus. Quem é o nosso juiz, Senhor, rei, legislador? É o Senhor. Portanto, é nosso Salvador também. Então, nossa esperança está em Deus, que governa sobre todas as coisas, que por meio da sua justiça, por meio das suas leis e do seu reinado, nos oferece uma salvação definitiva. Nessa lição, nós vamos abordar a introdução. Falaremos então desses 3 títulos apresentados por Isaías 33, 22. Deus é juiz, Deus é legislador, Deus é rei. E faremos aplicação pessoal nas nossas vidas. Vamos então à introdução. Isaías, capítulo 33, verso 22, revela a soberania de Deus. Como juiz, todos iremos comparecer perante ele. Até os ímpios irão comparecer no juízo do grande trono branco. Nós, cristãos, iremos comparecer no tribunal de Cristo, bema de Cristo, para recebimento de galardão. Portanto, Deus é juiz, ele vem julgar a terra. O homem está determinado a morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Deus é legislador, legislador é ele que dá as leis. E Deus é rei, né? Ele é uma teocracia que nós encontramos no Antigo Testamento. A teocracia, Deus, o nosso rei. Cristo é o nosso rei, rei dos reis.
Interessante que no Brasil nós temos 3 poderes. O poder executivo, como no Brasil não temos rei, temos presidente, que seria o papel de um rei na época da monarquia. Temos o Senado, que é responsável pelas leis, que é o poder legislador, e temos o Tribunal Supremo, que é os juízes. 11 juízes compõem o nosso Tribunal Supremo. Então nós temos juízes, que é o Tribunal, que é o judicial, o Senado, que é o legislativo, e o executivo, que é o que exerce as ordens, executa as ordens. Então, tá aí os 3 poderes. E aqui nesse verso, nós encontramos isso no nosso Deus. Ele é o juiz de todos, não é? Porque os juízes que tem aí, eles passam e vão. O Senado, eles são eleitos cada 4, 5 senadores, 6 anos, e assim por diante. E reis, presidente, sobe, cai. Mas o nosso Deus, ele é juiz, ele é legislador e ele é rei. Cada título aqui que foi atribuído a Deus revela um aspecto do seu governo sobre o seu povo, e governa que ele tem todo o poder, enfatizando o papel central de Deus na justiça. Na época de Isaías, tinha a monarquia. Isaías profetizou durante 4 reis, né? Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e também Manassés. Foi quase 5 reis, né? Apesar de não mencionar no final Isaías no reinado de Manassés. Mas nós vemos que, apesar de ter rei Israel, Isaías diz que Deus é o nosso rei. Ou seja, enfatiza o papel central de Deus na justiça, na legislação e na prática executiva. Esse verso nos convida a refletir sobre o governo divino, em contraste com os sistemas humanos, e sobre a salvação que vem somente do nosso Deus. Como nós dissemos, nas democracias de cada país, sistema moderno, existe, às vezes, aqui no Brasil, né, existe poder legislativo, executivo, judiciário, a fim de promover o equilíbrio e controlar e evitar abusos. Apesar que o Brasil não está evitando muito, né? Isso contrasta com a ideia teológica também de um Deus que governa de forma onipotente e perfeita. O nosso Deus é justo, nosso Deus é santo, e a plenitude de todo o poder judiciário, legislativo e da monarquia reside em Deus, que revela sua autoridade completa, indivisível, garantindo que as leis divinas de Deus sejam justas, aplicadas corretamente e que governem a criação inteira de maneira perfeita. Essa garantia repousa na natureza e nos atributos do próprio Deus. Vejamos cada uma delas. Deus como juiz. Começa a declaração, porque o Senhor é nosso juiz. Essa afirmação coloca Deus no centro de toda decisão judicial e moral sobre as nações. Deus julga o seu povo. Ele ressalta que o papel de Deus como aquele que exerce juízo, e ele exerce um juízo de forma justa e imparcial. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não tem o inocente por culpado e o culpado por inocente. Os homens fazem isso no seu sistema de julgar. Se são amigos do juiz, aí o culpado vira inocente e o inocente acaba virando culpado. Isso só acontece num país abaixo da linha do Equador, né? Mas, na verdade, muitos sistemas governamentais humanos é assim. O rei justo é o nosso Deus e ele julga todas as coisas, inclusive os que praticam injustiça. E o rei justo, e nós temos que esse rei justo vai derramar do seu espírito. Eis, aqui está um rei que reinará com justiça e com retidão, governarão os príncipes. É assim que Isaías 32 começa. Reinará um rei com justiça, dominarão os príncipes seguindo o juízo.
Esse rei, que é o rei Jesus, contrasta com os líderes corruptos que o governo, no caso, na época de Isaías, Israel e Judá tinham. Sobre o reinado justo de Jesus haverá paz. O rei justo é uma referência messiânica apontada para o reinado de Cristo. Essa visão de um reino futuro de justiça, de retidão, é uma promessa poderosa para aqueles que esperam na redenção de Deus e para aqueles que vivem hoje debaixo até da injustiça de governos ditatoriais. Enquanto vemos que há um Deus, né? Esses governos ditatoriais são temporários, o nosso Deus é eterno. Os reinos terrenos são frequentemente marcados por corrupção, opressão, abuso de autoridade, mas o reino de Deus é caracterizado por justiça, por verdade. Aqueles que seguem esse rei serão protegidos e abençoados. Outra promessa significativa que encontramos em Isaías 32 é o verso 15. Olha só, primeiro reinará um rei com justiça. No verso 15 diz assim: até que derrame sobre nós o Espírito, lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque. Olha aí, vai ser derramado o seu Espírito lá do alto. Não foi o que aconteceu no dia de Pentecostes? Não é o que continua acontecendo e Deus transforma os nossos desertos em pomares e nossos pomares em bosque? Quando isso acontece, a terra será transformada. O deserto florescerá e a justiça habitará na terra. Esse derramamento do Espírito mencionado por Isaías marca o início de uma nova era de paz e de prosperidade. É uma visão do reino futuro de Deus, onde o caos, a desordem, a corrupção serão substituídos pela justiça, pela paz. O derramamento do Espírito aqui também prefigura o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os crentes, dando início à era cristã, à era da igreja, que eu chamo também a dispensação da igreja, dispensação da graça e dispensação do Espírito. Nunca vimos o Espírito, e sabemos que ele atuava no Antigo Testamento, mas como atua no Novo Testamento. Deus dá o seu Espírito, não por medida, ele derrama sobre nós. Falemos do juiz perfeito, Isaías 32, 22, porque o Senhor é o nosso juiz. Depois falaremos do legislador, não é? Nas democracias modernas, a responsabilidade de julgar cabe ao poder judiciário, que aplica as leis humanas, mas, claro, sujeito às falhas, pois é composto por pessoas com conhecimentos limitados e dependentes, muitas vezes, de provas e de testemunhos. Deus, ele é apresentado como juiz supremo, o único com direito de julgar as ações dos homens, pois Deus conhece todas as intenções que motivam, ao contrário dos juízes humanos, que podem serem corrompidos ou cometer erros, ou até mesmo injustiças. A justiça de Deus, ela é perfeita, ela é infalível. Sua sabedoria e conhecimento são completos. Deus não julga de acordo com a amizade, Deus julga justamente, o que garante que seu julgamento será justo em todas as situações. Esse aspecto é particular, relevante aqui no contexto do livro do profeta Isaías, onde aqui o profeta está denunciando a corrupção dos líderes, a injustiça social que acontecia, principalmente com os pobres, que elas prevaleciam em Judá e Israel. Não é? Nós vemos no livro do profeta que até Deus repreende e fala até do jejum que ele aceita,
Leiamos aqui Isaías 55, né? Que Deus menciona o tipo de jejum. Peraí, chegai-vos vós filhos, que debaixo de pedra, vamos ver o jejum, né? Que Deus aceita aqui. Olha só como havia injustiça, Isaías 59:4. Não há ninguém que clame por justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Tá vendo? Aqui menciona o tipo de injustiça que havia na época de Isaías. Deixa eu ver se eu encontro o verso que ele fala, o jejum que ele escolhe, que é que solteis a ligadura. Verso 7, 55:7 diz: deixa o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos. Era o que estava dominando na época do profeta Isaías. Nós vemos que havia injustiça, havia o problema de não acolher os órfãos, havia opressão. Então Deus chama a atenção e usa o profeta Isaías diversas vezes para que o povo se volte para os caminhos de Deus, para que o povo viva de acordo com os propósitos de Deus. Ele vai falar que eles estavam usando agoeiros, eles estavam usando idolatria, que eles deixassem tudo isso e se voltassem para o Senhor. Da própria Isaías 59:2 diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então, aqui ele está chamando a atenção do povo para as suas injustiças. Olha só o verso, Isaías 58. Então clamará ao Senhor, ele te responderá. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma faminta. Então, olha só, havia gente que estava passando fome, mas não estava passando fome por causa que havia fome na terra, era por causa da injustiça social. E o Isaías 58:6, que diz assim: porventura não é esse o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixe livres os quebrantados e que despedace todo o jugo. Tá vendo? Deus via a injustiça que havia e Deus chama eles para que eles se voltem para Deus. Aqui vemos que Deus, quando ele é juiz, ele julga para a restauração. O papel de Deus como juiz se estende do julgamento das nações. Nos capítulos anteriores a Isaías, o profeta descreve a ira de Deus sendo derramada sobre nações como a Síria, Babilônia, que oprimiam Israel e Judá. Deus não julga apenas seu povo, mas Deus julga também todas as nações. Portanto, ele é um juiz universal, que julga tanto os justos quanto os ímpios. E em seu tribunal final, que será o juízo do grande trono branco, toda injustiça será exposta e punida. Os livros serão abertos. O julgamento de Deus não é apenas punitivo para aqueles que confiam nele. O julgamento divino é parte também do processo de purificação e de restauração do seu povo. O contexto de Isaías é de um povo que também sofria sobre a opressão de outras nações mais poderosas até do que Israel. E Deus muitas vezes se ergue como um juiz para defender os oprimidos e para restaurar a justiça na terra. O julgamento de Deus traz esperança, pois ao julgar os opressores e os inimigos do seu povo, ele está preparando o caminho para a libertação e para a paz. Vamos agora ao ponto 2 da nossa lição. Deus é legislador. O segundo título dado a Deus em Isaías 33:22 é que Deus é legislador. Isso implica que Deus não apenas julga,
mas também é ele próprio que estabelece a lei. Imagine só, alguém que estabelece a lei julga. Então ele julga de acordo com a intenção da lei. Ou seja, ele é o ordenador das leis, das normas, das éticas que governam a vida do seu povo. Nas democracias, o poder legislativo é constituído por representantes eleitos, compõem as casas legislativas, cuja finalidade é criar leis justas, que possam ser revisadas e alteradas ao longo do tempo. Mas a lei de Deus é perfeita. Olha o Salmo 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A referência a Deus como um legislador nos lembra a entrega da lei a Moisés, que para que Israel tivesse um conjunto de mandamentos que os conduzisse a viver de acordo com a sua vontade. A lei de Deus não é arbitrária. A lei de Deus, ela conduz e mostra a vontade de Deus. A lei de Deus também revela o caráter santo do nosso Deus e o seu desejo que o povo viva em justiça e em retidão. A legislação divina estabelece padrões claros de comportamentos que garante o bem-estar da comunidade e a honra devida a Deus. A lei do Senhor não é apenas os 10 mandamentos, esses são 10 mandamentos, mas inclui estatutos, inclui juízos, inclui mandamentos, como dissemos, lei. Então a lei é muito maior do que apenas os 10 mandamentos. É uma legislação divina que vai estabelecer padrões claros de comportamento que garante o bem-estar da comunidade e a honra que é devida a Deus. No contexto de Isaías, os líderes do povo estavam violando essa lei. Eles estavam buscando seus próprios interesses. Muitos faziam alianças políticas em vez de confiar em Deus. Isaías enfatiza que o Senhor é o único que pode estabelecer normas corretas para a vida e para a adoração. Vemos que a lei de Deus, além de ser perfeita, a lei de Deus é santa, a lei de Deus é sábia. E a sabedoria está exatamente em observar os mandamentos do Senhor. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E olha o Salmo 119, verso 97 e 98. Tá uma expressão aí, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. A lei revela a sabedoria de Deus e é outra faceta importante da lei. Quando Deus é descrito como um legislador, isso implica que a sua lei é superior a qualquer código ou legislação humana. A lei de Deus é superior ao Código de Hammurabi, ainda que no Código de Hammurabi, que é anterior à lei mosaica, e há algumas semelhanças, mas a lei de Deus ela é superior ao Código de Hammurabi, ela é superior a qualquer constituição humana, legislação humana. A lei de Deus está fundamentada em sua infinita sabedoria e entendimento. Nas leis humanas, às vezes eles tentam passar coisas que vão até contra a lei de Deus, como casamentos de pessoas do mesmo sexo, para agradar um grupo. Mas na lei de Deus, ela é muito superior. As leis humanas são limitadas e muitas vezes imperfeitas, abrange aspectos da vida humana e não os aspectos do propósito divino. As leis humanas pode haver injustiça. Na lei de Deus não há injustiça.
A lei de Deus ela é promovida para abençoar até o órfão, a viúva, os mais necessitados. E ela contém a adoração correta, a honra e a glória que pertence a Deus. Muitas vezes, em um período de crises políticas e morais, como era vivido por Isaías e como vivido em nossos dias, a lei de Deus surge como o único caminho para a verdadeira sabedoria e estabilidade do povo. Falemos ainda da lei escrita no coração. Jeremias, capítulo 31, verso 33, do 31 ao 33, menciona a nova aliança. E olha essa nova aliança, porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração. Deus quer escrever a sua lei nas tábuas do nosso coração, não em tábuas de pedra. Lá as escreverei e eu serei o seu Deus e eles me serão meu povo. Embora o papel de Deus como legislador seja destacado pela entrega da lei mosaica em tábuas de pedra, Isaías, em outros momentos, profetiza, e Jeremias também, que Deus fará com seu povo uma nova aliança, aonde ele escreverá sua lei diretamente nas tábuas do nosso coração. Jeremias, que 31, 33, isso reflete uma relação mais profunda, mais pessoal com Deus. No futuro profetizado por Isaías, Deus não será apenas o legislador externo, mas o seu espírito guiará internamente o seu povo para que vivam de acordo com a sua vontade e o seu propósito, sem a necessidade de imposição externas. Essa visão cumpre-se no Novo Testamento, com a vinda do Espírito Santo, que molda os corações dos crentes para viverem em conformidade com a justiça de Deus. Vamos ao último ponto da nossa lição, falando de Deus é Rei. Esse último título atribuído em Isaías 33, 22, Deus é Rei, Deus como Rei, carrega consigo a noção de soberania. O soberano de toda a terra é o nosso Deus. Como Rei, Deus governa e rege não apenas uma nação, mas toda a criação. Todo o universo é regido por Deus. O sol se põe, o sol nasce, a lua faz os seus ciclos, nós temos as estações do ano, toda a criação é regida por Deus. E os monarcas humanos são falíveis, mortais, temporários, estão por um tempo, podem partir a qualquer momento, são muitas vezes visando seu próprio benefício. O poder nas democracias, nós não temos rei, mas temos poder executivo, que tem uma autoridade limitada, temporária, periódica, nosso país de 4 em 4 anos, que são renovados por meio de eleições, mas o nosso Deus reina. Pode aparecer presidente e presidente, o nosso Deus reina, ele continua reinando. O governo de Deus sobre o seu povo é um governo eterno. E olha só, Isaías 9:6, que nós estudamos quando falamos do Emanuel, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Até os governos humanos corruptos levam o povo muitas vezes de volta a Deus, porque faz com que o povo deseje de fato um governante justo, um governante soberano. E esse governante é Deus. A realeza de Deus é um tema recorrente em Isaías, e ele é visto como o Rei Supremo
que governa com justiça e poder ao longo dos capítulos anteriores. O povo de Israel e Judá colocou sua confiança em reis terrenos, em alianças políticas, particularmente com o Egito e a Síria. Isaías adverte repetidamente que essas alianças são fúteis, pois nenhum rei humano pode proporcionar a verdadeira segurança que somente Deus, o Rei soberano, oferece. O reinado de Deus é uma garantia de que Ele está no controle de todas as circunstâncias, que Ele governa com justiça, com misericórdia e com poder absoluto. O reinado de Deus, aqui em Isaías 33, 22, também aponta para o reinado futuro e messiânico, conforme lemos também no livro do profeta Isaías 32, verso 1, que diz: reinará o rei com justiça e dominarão os príncipes segundo o juízo. O Senhor é o nosso rei. Isaías aponta para um rei messiânico, um futuro no qual o rei prometido governará de maneira perfeita, conforme vimos Isaías 6, 9, versos 6 e 7. O profeta descreve esse governante divino que trará justiça, paz ao seu povo. Não apenas afirma que Deus é rei, mas também prenuncia a vinda do Messias, o Rei dos Reis, que estabelecerá o reino eterno de Deus na terra. Esse Rei justo reinará com retidão, trazendo paz duradoura, libertação para o povo de Deus. E, finalmente, o Senhor nos salvará. O Deus, leiamos de novo esse lindo verso de Isaías 33, 22. Mas o Senhor diz, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Ele nos salvará. Essa salvação que Ele nos salvará é uma salvação poderosa. É uma salvação que Deus nos salva. Essa função salvadora de Deus que aparece no livro do profeta Isaías mostra que só Deus é salvador e fora dele não há outro. Leiamos também Isaías capítulo 45, verso 22, falando de salvação. Diz: olhai para mim e sereis salvos, vós e todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então Deus é o Salvador. Verso 21 diz: anunciai, chegai, tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor, e não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, e não há fora de mim. Deus é o Salvador. Operando Deus, quem impedirá? Deus é aquele que salva. Não é? Olha Isaías 43, também 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Deus é o Salvador. Não é? Ele que nos salva. A sua função salvadora. É um capítulo que fala do livramento de Jerusalém, Isaías 33, da ameaça dos inimigos, aqui no caso, particularmente, os assírios. No entanto, a salvação que é mencionada em Isaías vai além de uma salvação física ou política. Ela aponta também para uma salvação espiritual e eterna. Nosso Deus é o Salvador. É Ele que oferece salvação ao seu povo. Ele é o Salvador não apenas de ameaças externas, não apenas de uma nação atacando outra, mas também da escravidão espiritual do pecado. Essa salvação que Deus oferece, ela é definitiva e completa e realizada não através de nós, mas através do plano soberano de Deus. O novo
Testamento, particularmente na obra de Jesus. Quando os discípulos perguntaram a Jesus: mas se é dessa maneira, vamos ler esse texto. Se é dessa maneira, quem é que pode se salvar? Jesus diz que salvação é algo impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Leiamos aqui Mateus 19, quando Jesus, olha só, verso 26, mas eu vou ler, verso 25. E os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? 19, 26. E Jesus, olhando para eles, disse: aos homens isso é impossível. O homem não pode salvar-se a si mesmo, mas a Deus tudo é possível. O Salvador é Deus. O Salvador é Deus. O Novo Testamento nos aponta para a obra do Salvador, que é Jesus. É Ele que nos salva. O que nós fazemos? Nós só recebemos a salvação. Nós não fizemos nada para ser salvo. É Ele que nos salva. É Ele que morreu na cruz. Tudo que fazemos é nos arrepender e receber a salvação. Revela aqui o cumprimento final dessa promessa de salvação, que Deus redime o seu povo, que Deus nos traz de volta para Ele de forma plena e eterna. E assim a majestosa visão de Deus como juiz, como legislador e como rei, revela o caráter de Deus como salvador. Essa relação com o seu povo. Como juiz, ele é justo. Como legislador, suas leis são justas, protege o povo. Como rei, ele governa com autoridade absoluta. E como salvador, ele nos salva. Vamos à aplicação pessoal para terminar essa lição, falando que o poder humano, por mais absoluto que pareça, sempre declina. O poder humano é corrupto, temporário, passageiro. Porém, o reino de Deus é eterno e inabalável. Vamos à resposta às perguntas: por que Deus é chamado de juiz em Isaías 33, 22? E como isso contrasta com os juízes humanos? Deus é chamado de juiz porque ele é juiz não só de Israel, mas de toda a terra. E ele é um juiz justo, porque ele conhece as intenções do coração, diferente dos juízes humanos, que às vezes são corruptos e tendenciosos. Segundo, como a lei estabelecida por Deus se diferencia das leis humanas? Porque a lei de Deus é perfeita e as leis humanas muitas vezes até cometem injustiças. A lei de Deus é perfeita. Por isso ela é diferente das leis humanas. As leis humanas se trata para situações humanas. A lei de Deus ela é perfeita para todo o universo. Como o título de rei atribuído a Deus em Isaías reflete sua soberania, mostra que Deus é quem governa. Ele governa as nossas vidas, é Ele que governa o nosso destino. Bom, com isso, nós concluímos essa lição maravilhosa. Semana que vem vamos estudar Isaías 35, falando de trilhando o caminho santo. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre lá, clique naquela foto redonda e ao clicar naquela foto, você vai descobrir ali o playlist. Quando vier o playlist, você clica no playlist e ali existe 252 pastas com um total de 7.450 vídeos para você. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva, entre no nosso canal, clique ali, como eu disse, na foto redonda. E aqui nós não só comentamos a revista da CADB, nós também comentamos a revista da CPAD, a revista da Betel, a revista Central Gospel e a revista da Assembleia de Deus do Brasil para Cristo para Todos, né? Cristo para Todos, da Coni
Madeb. Então, entre ali e aprecie. Cada uma das escolas dominicais, são 5, são temas diferentes. Na CPAD, a defesa da fé. Na Betel, o movimento pentecostal. Aqui estamos estudando Isaías. Na Central Gospel, estamos estudando tipologia bíblica. E na da Conimadeb, estamos estudando acerca da identidade que temos em Cristo, o ser uma nova criatura. Entra ali, aprecie as demais escolas bíblicas dominicais e acione nosso canal. É só no nosso canal que você encontra comentário aí de 5 lições bíblicas. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Divulgue esse canal. Deus abençoe. Amém e amém.